Então, nesta ação penal 502.31.62.14, depoimento do senhor Ricardo Ribeiro Pessoa. Senhor Ricardo, o senhor foi nesse processo chamado como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Correto. Eu vou advertir o senhor, por força de lei, que se o senhor mentir, se o senhor faltar com a verdade, o senhor que fica sujeito a um processo criminal, certo? Correto. Em condições normais, senhor Ricardo, se fosse feita alguma pergunta ao senhor que pudesse prejudicá-lo ou lhe autoincriminar, o senhor teria o direito de permanecer em silêncio. Mas como foi feito aí um acordo de colaboração com a Procuradoria-Geral da República, o senhor renunciou a esse direito ao silêncio e também se comprometeu a dizer a verdade perante a justiça. Correto. É isso mesmo, né? É isso mesmo, excelência. Então eu vou advertir o senhor que além do senhor, se o senhor mentir, além do senhor ficar sujeito às penas de falso testemunho, o senhor também fica sujeito a perder o seu acordo, certo? Correto. Dito isso, eu passo a palavra ao Ministério Público. Obrigado, excelência. Senhor Ricardo, boa tarde. Boa tarde. Primeiro eu agradeço o comparecimento do senhor. Eu sou membro do Ministério Público e vou fazer algumas perguntas para o senhor no interesse desse processo. Primeiro eu queria saber se o senhor tem algum constrangimento de responder as perguntas na presença do seu Alberto e do seu Luiz Argolo. Não, senhor. Perfeito. Nesse processo o Ministério Público move a ação contra o seu João Luiz Argolo, seu Alberto Youssef, seu Rafael Ângulo Lopes e o senhor Carlos Alberto Pereira. O senhor foi referido em algumas oitivas, então essa é a razão pela qual o senhor foi chamado aqui, para nos ajudar a esclarecer, sempre buscando a verdade do que aconteceu. Assim, para fins de registro aqui, qual que é a formação do senhor? Eu sou engenheiro civil. Certo. O senhor exerce a profissão de engenheiro civil desde quando? Desde 1973. Certo. E qual que é a relação do senhor com a empresa UTC? Eu sou acionista majoritário. A UTC Engenharia hoje só sou acionista. Certo. E antes o senhor era, além de acionista, o senhor exerceu algum cargo na UTC? Eu sempre fui presidente da UTC Engenharia e da UTC Participações, que é a holding da empresa. Certo. E em qual período o senhor pode precisar? De 1993 até 2014. Perfeito. A UTC tinha escritório em quais cidades aqui no Brasil? Bom, a sede da UTC é em São Paulo. Nós temos uma filial no Rio de Janeiro. Temos duas bases, uma em Niterói e outra em Macaé, que são filiais. Temos filial na Bahia, filial em Minas Gerais. Perfeito. Para não nos alongarmos muito, já entrando também especificamente nesse processo, eu pergunto para o senhor conhece o senhor Alberto Youssef? Conheço, sim, senhor. O senhor o conhece desde quando? Desde 2007, aproximadamente. Perfeito. E o senhor o conheceu como? Ele me foi apresentado pelo ex-deputado José Genene, na casa do ex-deputado, em São Paulo. Certo. Em quais circunstâncias? Fui chamado pelo deputado para conversar a respeito de obras na Petrobras e o senhor Alberto Youssef estava presente. Ou chegou até um pouco depois. Certo. E nessa conversa que foi feita na casa do ex-deputado, abordou-se o esquema criminoso na Petrobras? Abordou-se o papel que Alberto Youssef teria no esquema? No primeiro momento, não. No primeiro momento, o deputado Janene estava com o diretor Paulo Roberto Costa. Talvez num segundo encontro, o senhor Alberto Youssef foi mencionado como participante da situação, da entrega dos valores, essas coisas. Certo. Esse segundo encontro aconteceu quando? Também, próximo a essa, no mesmo ano, também na casa do deputado José Janene. Certo. E a partir desse momento em que o senhor conheceu o seu Alberto, ele passou a comparecer à sede da UTC em São Paulo? Não, no início não. Logo após, sim. Talvez em 2008, 2009, ele passou aí a UTC. Certo. E ele passou a comparecer desde 2008, 2009 até 2014? Sim, senhor. E com qual frequência ele ia lá? Talvez uma vez por semana. Perfeito. O senhor chegou a conhecer o ex-deputado Luiz Argolo? Conheço. Certo. O senhor o conheceu quando?
Olha, o Luiz Argolo, eu conheço ele desde 2011, 2012. Eu, inclusive, quero aproveitar que eu cometi um equívoco na minha colaboração, dizendo que eu conheci ele em 2010, não foi 2010. Foi 2011, final de 2011, início de 2012. Certo. E como que o senhor o conheceu? Quem me levou o Luiz à UTC foi o Alberto Youssef. Nessa oportunidade, em 2011? Foi. Quem me levou ele lá foi o Alberto Youssef. Eu o conheci através do Alberto Youssef. Certo. E eles compareceram à sede da UTC com qual propósito? O deputado Luiz Argolo era um deputado promissor, jovem, que foi junto com o Alberto lá conversar comigo e trocar ideias sobre política, sobre o que podia ser feito. Eu considerava e considero o Luiz Argolo como um parlamentar que tivesse futuro, tinha boas ideias, era baiano. Eu já tinha conhecimento, depois que ele foi a primeira vez, na segunda vez já sabia que ele era filho do Manelito Argolo. Ele tinha um reduto eleitoral no interior da Bahia que era interessante e tinha boas relações no Congresso. Eu resolvi me relacionar com ele. Perfeito. Como o seu Luiz Argolo foi acompanhado do seu Alberto, o senhor sabe se eles tinham uma relação próxima? Sem dúvida, porque o Alberto Youssef o apresentou como uma pessoa muito ligada a ele e vice-versa. Certo. O senhor sabe se o senhor Alberto tinha colocado algum apelido no seu Luiz Argolo? No primeiro momento não, mas depois eu fiquei sabendo. O senhor sabe, se recorda qual que era esse apelido? O apelido de Argolo era o Bebê Johnson. Perfeito. Depois dessa oportunidade em que o senhor Luiz Argolo compareceu pela primeira vez na sede da UTC, ele compareceu outras vezes lá? Sim. Não ia com a frequência do Alberto Youssef, mas teve lá umas 5, 6 vezes nesses anos todos. Certo. De 2011, perdão, até 2014. No máximo umas 5 vezes. E ele ia lá com qual propósito? Muitas vezes, umas 2 ou 3 vezes ele foi com o próprio Youssef, e se foi lá uma vez sozinho, foi muito. O propósito dele era trocar ideias e também ver a questões políticas, de contribuições políticas, essas coisas. Perfeito. Ele fez então algum pedido ao senhor para que fizesse doações? Sim, sim. Ele fez ou o seu Alberto fez ao senhor? Olha, a conversa era 3, geralmente na minha sala. Certo. Vou me recordar agora quem abordou primeiro, mas eu acho que o próprio Luiz Argolo também abordou sobre contribuições políticas, até para aumentar o seu reduto eleitoral e com contribuições na eleição para prefeito, se eu não me engano. Nessa eleição de prefeito ele queria aumentar a sua base, posso chamar assim, com vistas à reeleição em 2014. Perfeito. Essas doações então eram para campanhas? Sim. Havia algum outro propósito? O Luiz Argolo, ele tem um projeto social na região que ele tem base eleitoral. Eu tenho certeza disso, porque tinha, além de uma caravana ferroviária, ou não, chamado Transbaião, ele também tinha um projeto social com relação a cadeiras de rodas, alguma coisa desse tipo. Ele queria sempre estar bancando esse tipo de promoção. Certo. Voltando um pouco para as doações de campanha, essas doações de campanha foram feitas para as eleições de quais anos? Eu fiz uma contribuição para Luiz Argolo de R$150 mil para o partido, já era Solidariedade, eu acho, e eu dei também recursos a ele para, nessa fase de 2012, recursos para que ele fizesse a campanha dos prefeitos ou vereadores ou coisa parecida. Certo. Esses recursos que o senhor passou para ele para fazer as campanhas dos prefeitos foi feita de maneira oficial? Não. Oficial foi os 150 mil para o partido, ou para a campanha dele. Agora mas está registrado. O que ele fez no 2012 foi tudo em espécie. 3 ou 4 parcelas que totalizaram R$600 mil. Certo.
E como que o senhor entregou esses valores para ele? Quem entregou foi Alberto Youssef, porque eu tinha recursos de Caixa 2 com Alberto Youssef, no volume era alto. Na verdade, eu posso lhe dizer que Alberto Youssef era quem guardava os recursos do Caixa 2 da UTC. Então, para ele, era só dizer para Alberto que ele podia sacar e fornecer para o Luiz Argolo. Certo. E o senhor tem certeza de que esses valores chegaram até o Luiz Argolo? Sim. E o que o senhor esperava obter de retorno do senhor Luiz Argolo? Luiz Argolo sempre teve comigo uma relação de futuro, tá certo? Futuro no parlamento, futuro dentro do governo da Bahia. Era um futuro que eu considerava que Argolo vai ser, ou será, ou seria, um parlamentar crescente. Eu acreditava nisso. Ele sempre procurava se aconselhar comigo também, posso dizer isso. Certo. E o senhor esperava que ele pudesse, né, se alcançasse o cargo de senador ou Sim. de governador, pudesse praticar algum ato em favor do senhor ou da UTC? Ato em favor não, mas representar ou defender ideias do segmento de engenharia, sim, senhor. Certo. E isso em troca dos valores que o senhor teria repassado a ele? Eu repassei a ele esses valores acreditando que ele pudesse ser reeleito, criando a base dele. Perfeito. Voltando ainda àquele primeiro encontro que os senhores tiveram, Sim. Os senhores trataram unicamente das doações para campanhas? Tratei de muitas coisas, Sim. mas sempre doações para a campanha. Perfeito. O senhor Ou para esses trabalhos sociais que ele fazia. Certo. O senhor Luiz Argolo, o senhor Alberto, chegaram a oferecer para o senhor algum bem, para o senhor comprar algum bem? Não, Não se recorda? Um helicóptero, não, um terreno, não, um carro? absolutamente. Certo. O senhor sabe se o senhor Luiz Alberto tinha um helicóptero? Luiz Argolo, Luiz Argolo, perdão. sei que ele podia ser proprietário de um helicóptero quando eu fui à Feira de Santana para uma acho que inauguração do aeroporto de Feira de Santana, do qual nós somos concessionários. Ele me ofereceu uma carona no helicóptero e eu fui no helicóptero. Isso foi quando? Por volta de qual ano? 2013 ou 2014. Certo. E o senhor chegou a andar nessa aeronave? Eu fui de Salvador a Feira de Santana e voltei nesse helicóptero, Na companhia do seu Luiz Argolo? na companhia de Luiz Argolo. Ele mencionou se o helicóptero era dele? Eu não perguntei se era dele, mas me pareceu que era, porque o comando do helicóptero era dele. Certo. O senhor conhece o seu Carlos Alberto Pereira da Costa? Eu conheci o Carlos Alberto aqui, numa audiência, e posso ter cruzado com ele lá na UTC uma vez. Perfeito. E o senhor Rafael Ângulo Lopes? Eu não conheço. O senhor sabe se o senhor Carlos Alberto trabalhava para o seu Alberto Youssef? Sei que ele era o procurador da GFD. Perfeito. Senhor Ricardo, estou satisfeito. Muito obrigado. Foi não. As defesas, defesas de Luiz Argolo, tem perguntas? Sim, excelência. Em virtude das saudações feitas anteriormente, já saúdo sua testemunha. Boa tarde, senhor Boa tarde. Ricardo. Vou tentar ser objetivo na defesa de Luiz Argolo. O senhor, partindo inclusive da pergunta feita pelo Ministério Público, se o senhor teria certeza que os repasses determinados chegariam a Luiz Argolo. Havia alguma prestação de contas disso? Não, isso era feito na base da confiança. Perfeito. Quando dessas doações feitas, inclusive o senhor citou as obras sociais de Luiz Argolo, havia alguma ameaça, alguma promessa de ilicitude a ser praticada por estar recebendo aquelas doações? Não, senhor. O senhor era coagido a fazer? Não, não absolutamente. O senhor tinha como costume fazer doações para projetos sociais, que não só de Luiz Argolo também? Tinha. É conhecido na Bahia, inclusive, por isso? Não, conhecido na Bahia por isso, não. Mas fazia constantemente? Fiz. Esses valores tinham alguma relação
com propina da Petrobras? Não. Essas contribuições políticas para o Luiz Argolo nunca teve relação alguma, nem eu autorizei Alberto Youssef a descontar nada das propinas de Paulo Roberto Costa. Isso era muito claro. Claríssimo. Não existia dúvida que... Não. Satisfeito. Os defensor de Carlos Pereira da Costa. Defensor de Rafael Lopes e Alberto Youssef. Sem perguntas, Excelência. Excelência, você que disse que estava satisfeito, mas que o Ministério Público perguntou... Mas, doutor, o senhor já perguntou, né? O senhor não quer Mas pode perguntar, né? Está na defesa ainda. Pode perguntar. Ele não se lembrou do terreno que a Excelência perguntou, mas ele como construtor, o senhor como construtor, conhecedor da região, poderia, ainda que por cima, dizer se um terreno com 111 mil metros quadrados na beira da Estrada do Coco valeria mais de 2 milhões de reais? 111 mil metros quadrados. Valeria. Satisfeito. Obrigado. Umas questões do juiz dos esclarecimentos muito rapidamente. Aproveitando então essa pergunta, o senhor se recorda de ter o senhor Alberto ou o senhor Luiz Argolo lhe efetuado alguma consulta sobre valor de um terreno dessa espécie? Não me recordo de consulta de valor, não. Umas perguntas um pouco mais genéricas aqui. O senhor, pela UTC, já prestou outros depoimentos aqui, mas a UTC pagava propinas em contratos da Petrobras a dirigentes da Petrobras? Sim, senhor. Paulo Roberto Costa era um dos beneficiários? Beneficiário, sim, mas eu nunca paguei a ele. O senhor entregava esse dinheiro para o senhor Alberto Youssef? Perfeitamente. Mas o destinatário era o senhor Paulo Roberto Costa? Era o Partido Progressista e o Paulo Roberto Costa, porque eu vi isso junto com o senhor Janene. O senhor tinha conhecimento, então, que isso ia para o Partido Progressista? Sim, senhor. O senhor tinha conhecimento se o senhor Luiz Argolo, no período que ele foi do Partido Progressista, era um desses beneficiários? Não tenho conhecimento, Excelência, porque eu sempre percebi que o Luiz Argolo tinha um pé fora da canoa, se eu posso dizer assim. Ele não era um parlamentar prestigiado no partido. Pelo menos era isso que eu entendia. O senhor conversou com o senhor Alberto Youssef ou com o senhor Luiz Argolo sobre esse esquema criminoso da Petrobras? O Luiz Argolo nunca. Com o Alberto Youssef sempre. Nessas conversas conjuntas que o senhor teve com o senhor Alberto Youssef e o senhor Luiz Argolo, esse assunto nunca veio à tona? Não, senhor. O senhor mencionou que o senhor fez uma doação oficial de 150 mil reais ao senhor Luiz Argolo. Eu tenho aqui o depoimento que o senhor prestou na colaboração. Ali o senhor fala em 2 parcelas de 150 mil reais cada. Aquilo foi equívoco meu. Eu imaginei, até errei de data, dizendo que era 2010, mas não foi 2014, e só foi uma. Uma só? Uma só. 150 mil. Esses 600 mil que o senhor mencionou, então, foram de doações não registradas, é isso? Sim, de Caixa 2. Por qual motivo não foi feito como doação oficial? Porque foi através do Alberto Youssef, e o Alberto Youssef tinha um caixa grande da UTC. Então foi a forma que eu tive de disponibilizar, porque também eles pediram dessa forma. Não tinha por que eu colocar na campanha de prefeitos e vereadores. Eles deviam ter, isso eu estou só inferindo, deviam ter interesses de fazer uma distribuição na região ou coisa parecida. Eles solicitaram dessa forma? O senhor pode esclarecer? Posso solicitar assim. Eles quem? Alberto e Luiz Argolo. O senhor tratou diretamente com o senhor Luiz Argolo sobre esse assunto? Estava presente junto com o Alberto Youssef. Inclusive desses 600 mil? Sim. O senhor sabe o caminho que o dinheiro percorreu após que estava nas mãos do senhor Alberto Youssef e como que isso foi encaminhado? Não, não tenho a menor ideia, porque quem fazia isso aí era Alberto. Bom, eram só esses esclarecimentos do juízo. Então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Ricardo Pessoa.